aulinha, tá? Para depois eu poder disponibilizar para Uhum. caso você não consiga copiar tudo, responder tudo, tá bom? Uhum. É, esse semestre nós trabalhamos os animais invertebrados. A gente trabalhou poríferos e quinidários, tá? Nós trabalhamos Uhum. bastante coisa, mas a gente não vai fazer plateumintos e nematódeos. Nós trabalhamos moluscos e anerídeos e artrópodes e equinodermos. Então, é bastante coisa, tá? Nós vamos fazer tudo isso aqui de atividade? Não, nós vamos fazer só algumas páginas, tá? Para você entender um pouquinho aí sobre o assunto. E aí, são essas páginas que a gente vai fazer que você vai me enviar. É diferente do que o pessoal me enviou? É diferente, mas não se preocupe com isso, tá bom? Sim. Então, vamos lá. Então, primeiro sobre os poríferos, tá? Os poríferos, eles recebem esse nome porque o corpo é um corpo simples e é cheio de buraquinhos, ó, tá vendo? É cheio de poros. Por isso são chamados de poríferos, tá bom? A gente Ok. vai pular o exercício um, a gente vai direto para o exercício 2, tá bom? Embora aqui, Sim. ó, no exercício um, ele está fazendo aqui algumas perguntas sobre eles, né? Quais características são necessárias para que eles sejam classificados como animais, né? Então, vamos responder, vai. Então, põe aí, ó. Eles precisam ser eucariontes, multicelulares e heterótrofos. Com essas três características, eles podem ser classificados como animais. Ô, prof, Sim, qual é a página? Você não me disse. é a primeira página do caderno de atividades, página 6. 6. Isso. Achei. Obrigado. Ó. Então, a primeira você vai escrever isso, né? Que para eles serem classificados como animais, eles precisam ser eucariontes, multicelulares e heterótrofos. Deixa eu aumentar aqui a página que fica melhor para você enxergar. Melhor assim? Sim. Pronto, posso ir para a próxima? Não. Tá bom. Me avisa quando você terminar, tá bom? Sim. Terminou aqui a primeira? Sim. Tá, então vamos lá. A B. Qual é a denominação comum desse grupo de animais e por que recebem esse nome, né? São chamados, né? Esses poríferos são chamados de esponjas porque eles apresentam muitos buraquinhos pelo corpo, né? Sabe a esponja de limpeza, aquela esponja de banho, que é toda Sim. de buraquinho? Esse grupo, os poríferos, recebe o nome de esponjas porque eles parecem essa esponja de tomar banho, a esponja de limpeza, por conta dele ter muitos buraquinhos, muitos poros. Quando você terminar essa, você me avisa, tá bom? Sim.
Terminou? Já estou terminando. Tá. Pode ir para a próxima. Aqui. Aqui a gente tem, né, um desenho de uma esponja. Tá vendo? Aqui, ó, ela é cheinha de buraquinhos, toda furadinha, tá? Sim. Então, aqui, vamos ver o que diz aqui. Os poríferos são animais filtradores, ou seja, alimentam-se filtrando a água do mar e retirando dela partículas de alimento que são absorvidas e digeridas em células especiais. Relacione as descrições com o desenho indicando as principais estruturas e o trajeto da água no corpo do porífero. Então, primeiro, poro. Então, tá aqui, ó, esse quadradinho aqui está indicando o poro. Então, ó, tem um poro, o outro. São vários os poros. Então, o primeiro quadradinho é um, que é o poro. 2, coanócito. O coanócito é essa outra estruturinha aqui, que é o que vai filtrar a água e vai absorver os nutrientes, né? As pequenas partículas que entrou pelos poros com a água, tá? Então, aqui se chama coanócito, número 2. Número 3, espícula. Aqui, ó, espícula. A espícula, ela parece um espinhozinho, tá? E é o que vai ser, o que vai sustentação aqui para o corpo da esponja, tá? Tá. Algumas esponjas, no lugar da espícula, tem uma outra estrutura chamada espongina, tá? Mas não precisa se preocupar com isso, não, tá? Lembrando que a espícula que tá aqui já está bom, ok? Ok. 4. A água com partículas alimentares entra pelos poros do corpo do porífero. Então, aqui, ó, né? Então, aqui está o poro e a água vai entrar por esse buraquinho. Então, 4, né? A água vai entrar pelos poros. As partículas alimentares circulam no interior do corpo e são absorvidas e digeridas pelos coanócitos, né? 5. Então, tá mostrando aqui, ó, que a água entrou por aqui, ela está aqui dentro, certo? Ela vai ser filtrada aqui pelos coanócitos que vão absorver, então, as partículas e vai ser digerida, né? E aí, questão da esponja. E por último, a água sai pela abertura superior do corpo do porífero, chamada ósculo. Então, é essa abertura aqui de cima, ó. Tá vendo aqui, ó, que é redondinho, uma abertura que tem aqui, que se chama ósculo, tá? Ósculo significa boca, tá? Então, sai por aqui. Tudo bem? Tudo. Esse daqui deu para acompanhar direitinho. Sim. Esse daqui, se você conseguir entender direitinho isso daqui, você já responde pelo menos 2 perguntas da prova, Sim. tá? Então, aqui, ó, tá falando, né, da, da espongina, né, ó. Algumas espécies de poríferos produzem fibras proteicas macias e auxiliam na sua sustentação, o que lhes confere a possibilidade de ser utilizadas no banho e na limpeza em geral. Atualmente, a maioria das esponjas comercializadas é de origem sintética, produzida com derivados de petróleo. O material proteico que forma a rede de proteínas produzidas por certas espécies de esponjas é chamado de espongina, tá? Tudo bem aqui, até aqui? Tranquilo? Sim. Ótimo. Tranquilo. Tá. Essa página nós vamos pular, tá? A página 7 nós não vamos fazer. E a página 8 também. Não, a página 8 nós vamos fazer aqui.
algumas coisas. Vamos ver aqui, aqui. A página 8, então, nós vamos fazer. Por quê? Porque a página 8 fala sobre os quinidários, tá bom? Então, leia Uhum. o texto e responda as questões. Os acidentes com águas-vivas ocorrem com mais frequência no verão por causa do período de reprodução das espécies, da circulação de correntes marinhas e da presença de turistas. As espécies de água-viva encontradas no Brasil costumam não ter movimentação própria. Elas se deslocam com o movimento das correntes, não atacam os banhistas, só liberam toxinas ao serem tocadas. A queixa mais comum entre as vítimas é a sensação de queimadura. Daí a expressão de ser queimado por água viva em vez de envenenado. Então vamos responder aí essas perguntas, tá? O nome quinidário está relacionado com a estrutura do corpinho dela, e porque ela tem dentro dela algumas células que se chamam quinidoblastos. Esse quinidoblasto é que vai produzir aí uma substância que é urticante, né, que é uma substância tipo o hidróxido de sódio, né, causa uma queimadura, né, é uma irritação grave que causa na pele com a sensação de queimadura, tá? Então, aqui, Tá. a água-viva é classificada em qual grupo de animais? Então, já tá aqui, ó, grupo dos quinidários. Você não precisa escrever tudo que tá aqui, são classificadas no grupo dos quinidários. Só coloca aqui, grupo dos quinidários. Sim. Qual a relação desse grupo com o assunto tratado no texto? Então, você pode dizer, são animais que apresentam células chamadas quinidoblastos, que produz uma substância urticante, e só. Tá. Se porventura acabar a live e a gente ainda tiver bastante coisa para fazer, a gente faz uma chamada amanhã, tá bom? Para não ficar muito cansativo. Sim. À noite é esse Isso, horário 5h30. ou 5h30, nesse mesmo horário. não? É. Pronto? Sim. Então vamos lá. B. Qual a função da toxina liberada pelas células urticantes das água-vivas? Né? Ela é importante, né? Ela tem a função de defesa contra os predadores, né? E auxilia na captura das presas. Então, Tem ela a função de ser prof. de defesa,
função de defesa contra predadores e função e auxilia na captura das presas. Você assistiu o filme Procurando? Procurando Nemo? Isso. Já. Lembra quando eles estão indo procurar o Nemo? Ele e a Dory? Sim. E eles passam por uma fenda, só que em vez de eles irem pelo meio, eles vão por cima. E aí na parte de cima tá cheinho de água viva. E o Nemo consegue passar quando ele chega lá na frente, que ele já saiu daquele monte de água viva, ele percebe que a Dory não tá com ele. Aí ele volta e ela tá presa no meio dos tentáculos da água viva. Então, ela vai liberando um monte dessa substância urticante, né, que é uma toxina, e o peixe, ele fica paralisado, ele não consegue se movimentar, né? E aí, ela acaba dissolvendo e acaba absorvendo os nutrientes do peixinho e já era o peixinho, né? Então, é só para você ter aí essa relação. Então, ela se defende com esses tentáculos dos predadores e também captura as presas. Podemos ir para a próxima? Calma aí. Bom, Pronto. Agora pode. pronto? Ótimo. Então, vamos lá. Questão 8. Foram feitas as seguintes afirmações sobre os quinidários. Têm uma estrutura corporal muito simples, mas são pluricelulares, pois apresentam tecidos verdadeiros. Apresentam uma cavidade digestiva, onde seus alimentos são digeridos, e os restos eliminados pela boca. Então, pela mesma cavidade que entra o alimento, ela é eliminada, ele não tem um sistema digestório completo. Existem dois tipos de quinidários, os pólipos, que vivem fixos no substrato. Nesse caso, a gente teria aí as anêmonas, tá? Como exemplo. E as medusas, que são capazes de nadar livremente. Então, todas elas estão corretas. Alternativa D. Aqui, ele mostra o processo de reprodução dos quinidários, tá? Então, a gente tem aqui, ó, medusa macho, medusa fêmea, tá? A medusa macho vai liberar os espermatozoides na água, que vão nadar até o óvulo da fêmea, vão fecundar o óvulo da fêmea, esse óvulo vai se transformar em larva, essa larva vai nadar e vai achar um local adequado para se fixar. Quando ela se fixar, ela vai se transformar em um pólipo, tá? Igualzinho esse aqui. E a parte superior do pólipo vai formar brotos. Cada um desses brotos, ele vai, quando tiver maduro, quando tiver pronto, ele vai se soltar e vai se transformar em uma medusa, tá? E aí começa todo o ciclo novamente. Esse processo aqui, esse primeiro processo, a gente chama de relação sexuada, porque tem troca de material genético do macho e da fêmea. Aqui, esse tipo de reprodução a gente chama de reprodução assexuada, porque vai formando broto, tá? Não vai ter material genético de outro, do macho, é dela mesmo. Então, aqui, como é só ela, não tem aquisição de material genético, então, essa daqui é a parte assexuada, ok? Então, vamos ler o que está escrito aqui, ó. Algumas espécies de quinidários podem apresentar alternância de gerações em seu ciclo de vida, ocorrendo tanto a reprodução assexuada quanto a sexuada. Relacione o desenho com as descrições das diferentes etapas do processo. Então, primeiro, o que está acontecendo aqui? Primeiro ocorre a
fecundação. Segundo, então, depois da fecundação, a gente tem a formação da larva, né? Então, depois, terceiro, né? A larva se fixa no substrato e inicia seu desenvolvimento. 4, né? Após o crescimento da larva, forma-se um pólipo que dará origem a novos indivíduos que vão se desprender. 5, né? Então, a gente tem aqui desprendimento das medusas. E 6, após o desprendimento do pólipo, as medusas iniciam seu crescimento até a idade adulta. Então, quando ela se liberta daqui, ela não é grandona, ela é pequenininha, tá? Aí ela se liberta, vai crescer até chegar à fase adulta, que aí ela pode chegar, sei lá, aos 50 centímetros, 1 metro, dependendo da espécie. E aí ela começa aí a fase adulta, e aí ela começa todo esse ciclo de reprodução sexuada. Tudo bem? Todo. Podemos seguir em frente? Sim. Ótimo. Então, aqui, ó, nessas 3 imagens aqui, a gente pode ver, ó, a anêmona, o coral, os dois são tipos de pólipo, tá? E aqui nós temos a medusa, tá? São aí os 3, ó, que é os 2 tipos aí que a gente tem de quinidários, ou em forma de pólipo, ou em forma de medusa, tá? Essa parte nós não vamos fazer. Ótimo. Vamos já para plateumintos e nematódios. Então, tanto os plateumintos quanto os nematódios, ambos são vermes, tá? Qual é a diferença deles? Plate significa chato e nemato significa cilíndrico, tá? A nomenclatura antiga a gente chamava de plateumintos e nemateumintos. Por quê? Mintos significa verme. Então, aqui é verme chato e esse aqui é verme cilíndrico, tá? Arredondado. Deixa eu colocar para cá, atrapalhamento. Aí. Então, olha só. São hermafroditas, têm o corpo achatado, vivem em ambientes terrestres úmidos e se alimentam de pequenos animais como caramujos. Apresentam grande capacidade de regeneração e ocelos que permitem que percebam diferenças de luminosidade, tá? Esse animal aqui que tá falando é esse daqui, ó, tá? Então, ó, ele tem o corpinho chato, ele não é muito grande, tá? O ocelo é esse olhinho aqui, parece um olho que tem aqui, né? Mas não é. Tinha que a gente chama de ocelo e permite ele perceber se tem mais luz ou menos luz, mas ele não enxerga, ele é só percepção de luz, se tem luminosidade ou não, tá? Então, esse daqui é a planária. Se você cortar ela em 3 partes, aqui e aqui, cada parte vai originar uma nova planária, tá? Então, elas têm uma grande capacidade de regeneração. 14. Observe os vermes das imagens a seguir. Escreva se o animal é um plateuminto ou um nematóide e justifique o que permite sua identificação dentro dos 2 grupos. Então, olha só. A planária, ela é um plateuminto porque ela tem o corpo achatadinho. Tá? Esse daqui, a gente pode dizer que é um nematóide, tá? Verme parasita de insetos. Por que eu posso dizer que é um nematóide? Porque ele tem o corpo cilíndrico, tá? E afilado aqui nas extremidades. Então, essa é a característica dos nemateumintos. Corpo cilíndrico, afilado nas extremidades, e os plateumintos possuem o corpo achatado, parecendo uma fita. Podemos continuar? Espera um pouquinho. Já Uhum, tô acabando já. uhum. Espero sim.
Pronto? Não. Até agora você tem alguma dúvida, Carlos? Ou até agora você está entendendo? E agora eu estou entendendo. Tá bom. Se você não entender alguma coisa, você me avisa, eu paro e explico de outra maneira, tá? Uhum. Pronto, acabei. Tá. Pergunta 15. A esquistossomose é uma doença popularmente chamada de barriga d'água. Sobre essa doença, indique quem é o causador e como ele consegue chegar ao interior do corpo humano, tá? Eu vou explicar então para você, porque aqui está falando do ciclo dessa doença, tá? Depois a gente se preocupa com a resposta. Então, primeiro eu vou explicar sobre esse parasita. O parasita que causa a esquistossomose, ele pode ser chamado popularmente de esquistossomo, tá? Ou o nome científico dele, que é Schistossoma mansoni, tá? Na apostila tem o nominho dele lá, Schistossoma mansoni, tá? Geralmente, ele penetra na pele quando você vai nadar, por exemplo, em região que tem água parada, né? Água de açude, água de lagoa, né? E que tem o caramujo chamado Bionfalaria. Esse caramujo, ele vai participar do processo de desenvolvimento do esquistossomo, mas o esquistossomo não faz mal para o caramujo, tá? Porque o caramujo é o que a gente chama de hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo dele é o ser humano. Então, como é que isso acontece? Uma pessoa que está com essa doença deposita suas fezes em um banheiro ou numa fossa ou alguma coisa, algum lugar onde tem o contato com a água desse açude, tá? Ou faz as fezes ali próximo ao açude mesmo. E aí o que acontece? Quando os ovos ele cai na água, ele nada até o caramujo, tá? E ele entra na concha do caramujo, tá? Deixa eu até ver se tem aqui um desenho. Acho que não tem. Não, não tem. Ele entra na concha do caramujo e dentro da concha do caramujo, esse ovo que chama miracídio vai se transformar em larva, tá? Essa larva recebe o nome de cercária. A cercária, ela vai ficar quietinha dentro do caramujo. Quando alguém entrar na água, ela vai sentir a vibração de que tem alguém na água, ela vai sair da concha do caramujo e vai penetrar na pele da pessoa. Por onde ela vai penetrar? Ou ela vai penetrar pela palma da mão ou pela sola dos pés. Por quê? Porque nós temos poros, buraquinhos na palma da mão e na sola dos pés, que é por onde sai a transpiração, o suor em dias muito quentes, tá? Então é por aí que ela vai entrar. Ela entra, cai na corrente sanguínea e ela vai se alojar ou no fígado ou no baço, tá? E aí ela vai causar uma infecção nesses órgãos. Eles vão ficar inchados, então vai aumentar o tamanho da barriga, e eles vão produzir uma quantidade de líquido enorme, então a barriga vai ficar cheia de líquido, tá? Então, por isso é chamada essa doença de barriga d'água, porque realmente a pessoa fica com a cavidade abdominal, com a barriga toda cheia d'água, tá? Então, como é que fica aí a resposta, né? A esquistossomose é causada pelo esquistossomo, que penetra no corpo na forma de larva quando a pessoa entra na água contaminada. Pode copiar a resposta. Você entendeu a explicação? Sim. Isso.
Para os colegas, eu pedi para fazer um vídeo, tá? Você sabe fazer vídeo? Sim. Como assim fazer vídeo? Lembra o trabalhinho de Pantanal que a professora Cleide pediu, Sim, eu acho que eu sei qual é. sabe? Então, eu quero que você faça um do mesmo jeito, com fotos, tá? Falando da prevenção da esquistossomose. Você vai falar sobre essa doença, Sim. tá? Então, você vai pesquisar como é que se previne essa doença e você vai montar o seu vídeo sobre essa doença, tá bom? Tá. E aí, esse vídeo, ele vai servir tanto para minha disciplina quanto da professora Cleide. Ok. Pronto? Não. Tchau, Guilherme. Já terminei. Ótimo. Aqui, ó, 16. Ó, o seu trabalho já está praticamente aqui. A esquistossomose observada no Brasil, causada pelo Schistosoma mansoni, é uma doença grave e debilitante. Na fase crônica, ocorre inflamação do fígado e do baço, além da típica ascite, barriga d'água. Na profilaxia dessa doença é importante: 1. Construir redes de água e esgoto. 2. Exterminar o caramujo hospedeiro. 3. Evitar o contato com águas possivelmente infestadas por cercárias. 4. Combater as oncosferas e os cisticercos. Então, qual dessas é que está correta, né? Qual delas você acha? Sem olhar, Eu acho que. Oi? sem olhar a resposta. Ah, aí não dá, né, professora? Como que eu não. Então, olha só. Qual dessas frases aqui você acha que é, pertence a outra doença? Pertence a outra doença? Isso, a outra doença parasitária, a outro parasita. Ah, três. Não, a três não, ó. Tá falando das cercárias aqui, ó. Falando sobre o quê? Cercárias. A cercária é a larva, né, do Schistosoma mansoni. Lembra que eu acabei de explicar para você da larva? Então, Sim, sim. uma dica. Construir redes de água e esgoto, tá? Ela não é só para essa doença.
Quando você constrói uma rede de água e esgoto, a maior parte das doenças que são causadas por parasitas, por vermes, você consegue eliminar. Por quê? Quando você coleta a rede de água e de esgoto, quando você fornece água tratada para a pessoa, ela já não vai mais consumir aquela água sem tratamento. Por exemplo, a água do açude, que é uma água sem tratamento. E quando você coleta o esgoto, você evita que as fezes da pessoa contaminada contamine aquela lagoa, contamine os rios, tá? Infelizmente, no Brasil, ainda a maior parte do esgoto não é tratado, mas quando você recolhe esse esgoto e você trata, você corta esse ciclo aqui de infecção, de infestação, tá? Então, no caso da esquistossomose, é a 1, 3. Se eu estivesse falando, por exemplo, de tênia, né, seria a 1 e a 4, tá? Então, Uhum. a rede de esgoto e água serve aí para todas as doenças que são parasitárias, ok? Ok. Deixa eu ver aqui se nós vamos fazer essa. Tá. Vamos fazer então a página 11, que a gente fala da teníase e fala da ancilostomíase. Então, teníase. Já ouviu falar sobre a solitária? Sobre essa doença? Não. Ok. A teníase, vou pôr aqui no livro, tá? Não precisa pegar o livro não, tá? Só para mostrar Uhum. o desenho para você. Ai, ai, às vezes ele demora um pouquinho, mas ele abre. Uhum. Aqui, ó. Aqui ele está mostrando o ciclo do esquistossomo, tá? Então, quando você for fazer a prova, pode consultar esse quadrinho aqui, porque vai estar falando sobre isso na prova, tá bom? Sim. E vai te ajudar a responder. Ó, ó, o miracídio, que é o ovo, o caramujo, a cercária, que é a larva, tá? Penetrou na pele da pessoa, vai para o fígado e para o baço e se torna verme adulto. Aqui eu tenho um macho e aqui eu tenho a fêmea. A fêmea fica enroladinha aqui dentro do macho e eles passam aí a vida toda aí se reproduzindo, tá? Tênia, né? A teníase é essa daqui, ó. É uma fitona comprida, ela pode chegar até 3 metros de comprimento. Aqui, assim dá para ver melhor, né? Então, você tem dois tipos de tênia. Você tem a tênia solium, que está presente no porco, e você tem a tênia saginata, que fica presente no boi, tá? Então, como é que acontece? Primeiro, o porco, ele ingere ovos, tá? No solo, né? Por exemplo, ele está comendo a graminha aqui. Se tiver contaminado com ovos da tênia, ele vai ingerir. Esses ovos, eles vão se alojar na musculatura do porco e vão formar esses cistos aqui, ó, tá? Que a gente chama aqui de cisticerco, tá? E aí, o ser humano vai e come essa carne com esse cisticerco, né? Mal passada, né? Que você, a hora que você corta, você escuta até o porco gritar, de tão mal passada que tá, né? E você come essa canjiquinha. Você não sabe, você pensa que é gordura e, na verdade, você está comendo cisticerco. Quando você ingere esse cisticerco aqui, ele vai se alojar aqui no intestino, tá? Ele tem aqui uma cabeça que a gente chama de escólex, mas não precisa se preocupar com esse nome. Ele vai grudar aqui no intestino e vai se desenvolver, ele vai se alimentar dos seus nutrientes, tá?
e vai sugar você até o dia que você morre. E lá ela vai crescendo. Conforme ela está crescendo, ela vai liberando, né? Quando ela fica adulta, ela vai liberando o que a gente chama de proglote. Essa proglote é como se fosse uma casquinha cheinha de milhares de ovos, tá? Quando libera esses ovos, tá? Ele cai no solo, contamina, lá vai o porco e começa tudo de novo. Se você, por exemplo, for comer um alface que está contaminado com os ovos da tênia, o que vai acontecer? Esses ovos, eles vão entrar pela boca, vão para o estômago. No estômago, esses ovos vão ser rompidos e as larvinhas que estão aqui dentro do ovo, a larvinha que está aqui dentro, ela vai penetrar pelo aparelho do intestino, tá? Pela corrente sanguínea, e tanto ela pode se alojar na musculatura das pernas, da coxa, como ela pode se alojar no cérebro. Quando ela se aloja no cérebro, ela causa uma doença chamada cisticercose, tá? Por quê? Vai formar isso aqui, ó. Esse cisto vai formar aqui no cérebro da pessoa. E esse cisto, ele se alimenta do cérebro. Então, quando ele não mata a pessoa, ele causa sequelas graves, tá? A pessoa fica aí bobão. Tudo bem? Entendeu aí o ciclo? Sim. Agora vamos Depois disso, responder. eu nunca mais vou comer carne de porco. Oi? Depois que eu descobri, eu nunca mais vou comer carne de porco. Eu depois que eu descobri também não comi. Eu nunca tinha comido. E aí a primeira vez que eu vi que eu fui na casa de uma prima, que ela tinha feito, eu fiquei assim, morrendo de vontade, porque eu achei um cheiro maravilhoso. Mas não sei se eu tive coragem de comer. Eu tinha 10 anos, tive aula na escola, o professor falou da bendita canjiquinha, e aí quando que eu vi que minha prima tinha feito justamente a carne de porco, e ela tinha feito um monte. E eu vi a gordura do porco, e eu achava que aquilo era canjiquinha. Ah, não quis saber. Minha mãe quase morreu de vergonha, né? Porque eu fiz um escândalo que eu não ia comer, não deixei minha mãe comer, por causa da É bendita. só meu. Oi? É só meu. Falei, não, ninguém vai comer a canjiquinha, não. Minha mãe quase morreu de vergonha, né? Como é que ela ia explicar para minha prima que eu tava falando da escola, do que eu aprendi na escola, né? Mas, enfim, eu sei que até hoje você pode me oferecer o que for de carne de porco, eu não como. Carne vermelha, eu só como pouquíssimas coisas, só como carne moída e quando eu faço na minha casa. Fora de casa eu não como. E frango, peixe, mas mesmo assim, pouco. Não como muito, não. Então vamos lá. Sobre atenias, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Depois, reescreva as alternativas falsas, corrigindo-as. Então, vamos lá. A teníase em seres humanos pode ser causada por dois tipos de tênia, solium e a tênia saginata. Exato, né? A solium vem do porco e a saginata vem do boi, da vaca. B. As tênias se fixam na parede do intestino delgado por meio de ganchos e se alimentam de sangue por meio de suas ventosas. Não, tá errado. Ela se fixa na parede por meio das ventosas e pelos ganchos, né? Então, e ela se alimenta dos nutrientes dos alimentos da pessoa. Ela não se alimenta do sangue, tá? Então, essa daqui tá falsa. A contaminação dos seres humanos ocorre pela ingestão das larvas da tênia presentes na carne contaminada ou mal cozida. Verdadeiro. Os porcos são os hospedeiros dos dois tipos de tênia e se contaminam a ingerir larvas de tênia
remexer o solo em busca de alimento. Falso. Eles só são hospedeiros somente da Taenia solium e eles se contaminam quando eles ingerem os ovos da tênia, não as larvas, mas os ovos. E as proglotes são partes do corpo das tênias repletas de ovos, que são liberadas com as fezes da pessoa doente e podem se espalhar pelo ambiente. Verdadeiro, corretíssimo. Tá? Então, como é que ficaria aí a alternativa B e a D? A B fica assim. As ventosas e os ganchos têm função de fixar a tênia na parede do intestino delgado. Elas não se alimentam de sangue, mas dos nutrientes dos alimentos que absorvem pela superfície do corpo. E a D. Os porcos são hospedeiros apenas da tênia sólida e se contaminam a ingerir os ovos da tênia presentes na água, solo ou em alimentos contaminados com fezes humanas de pessoas doentes. Tempinho aí para você copiar essas respostas. Sim.
terminando? Sim. Pronto, prof. Terminei. Então, vamos fazer a 18, a 19 e a 20. Vamos lá. 18. Ancilostomíase. Agora, então deixa eu falar aqui. A gente fez a atividade aqui sobre a esquistossomose, né? Então, a gente falou aqui, ó, da planária, esquistossomose. A gente falou da teníase, certo? Esses são Sim. vermes que são do grupo plateuminto, são vermes chatos. Agora, a partir daqui da 18, 19 e 20, nós vamos falar de vermes cilíndricos, tá? Então, a gente vai falar dos nematódios. Então, a ancilostomíase e ascaridíase, né, são nematódios, tá? A ancilostomíase é popularmente chamada de amarelão. Por que essa doença recebe esse nome? Porque o que acontece? Quando a pessoa se contamina com essa doença, o que que acontece? A pessoa está lá andando descalça de boa, com o pezão no chão, na terra, né? E aí tá lá o parasita só esperando você passar para entrar no seu pé. Aí ele entra, cai na corrente sanguínea, tá? E de novo, vai afetar lá o fígado, vai afetar várias partes aí do corpo. E como ele vai provocar em você uma anemia forte, né? E vai provocar também a produção de uma substância lá no intestino chamada de bilirrubina. E isso vai causar como se fosse uma icterícia, vai causar um amarelão na pele. A pele fica amarelada, a parte branca do olho, né, esclera, fica toda amarelada. Por isso, essa doença, a ancilostomíase, é chamada de amarelão. Hoje em dia não é mais tão comum, né? Ele é mais comum em região rural, que as pessoas andam descalça, não tem muito cuidado. Mas mesmo assim, hoje em dia isso é uma questão que está mudando, né? Então ela já não é mais tão comum em algumas regiões. Então, o nome popular da ancilostomíase é amarelão, porque seu sintoma principal é a anemia, que deixa a pessoa com a pele amarelada por causa da perda de sangue. O sangue serve de alimento para o ancilóstoma, nematóide causador da doença. Então, você já pode copiar a resposta. Já começou a copiar a resposta? Carlos? Oi, que eu tinha. Está copiando a resposta? Sim.
Tá, então vou esperar. Pronto, Carlos? Não, já vou terminando já. Tá bom.
Já terminei. Ok, então vamos lá. Leia as afirmações a seguir sobre a ascaridíase. 1. Uma mesma pessoa pode ter várias lombrigas em seu intestino e esses vermes se alimentam dos nutrientes dos alimentos que a pessoa consome. 2. Uma pessoa com ascaridíase pode eliminar em suas fezes milhares de ovos de lombriga todos os dias. Por isso, o exame de fezes é indicado para descobrir se a pessoa está doente. 3. As pessoas se contaminam com a ascaridíase ao entrar em águas contaminadas, pois a larva do Ascaris lombricoides entra pela pele. 4. As pessoas podem se contaminar ao ingerir água ou verduras mal lavadas e contaminadas com os ovos do Ascaris lombricoides. Então, dessas daqui, a única que está errada é a 3. Por quê? Aqui, ó. Ao entrar em águas contaminadas. Não, o que você pega se você entrar em água contaminada é o esquistossoma. Lembra que a gente falou que a larvinha Sim, entra pela pele, pela palma da mão ou pela sola do pé? Então, essa daqui sim, é errada, ó. Mas o resto está correto. Então, alternativa B. 1, 2 e 4. Tá? Tudo bem? sim. Ótimo. Por último, hoje eu vou finalizar aqui, porque senão vai ficar muita coisa, fica muito cansativo, tá? Amanhã a gente faz outra Sim. chamada, tá? E aí eu faço a outra parte dos exercícios, tá bom? Hoje, se você for ver, já vai ter bastante coisa para você me enviar. Então, aqui, Sim. algumas espécies de nematóides que não causam doenças, mas se alimentam de larvas de insetos, podem ser ingeridas no solo, podem ser inseridas no solo pelos seres humanos. Com isso, esses vermes mantêm sob controle as populações de insetos que poderiam danificar as plantas e a produção de frutos. Como é chamado esse processo? Qual a sua vantagem em relação ao uso de defensivos ali, agrícolas? Então, o processo é chamado de controle biológico. E por que que ele mais vantajoso? Porque ele não vai causar danos nem ao ambiente nem à saúde, né? Porque ele não tem nenhum contaminante, tá? Ele não vai poluir solo, não vai poluir a água, né? E com isso, ele não vai comprometer aí a saúde das pessoas, tá? Tudo bem? Você ficou com alguma dúvida? Você teve alguma coisa que você não entendeu direito, que não ficou muito claro? Não. Tudo você conseguiu entender? Sim. Posso pôr tudo isso na prova? Sim. Mesmo? Não. Eu sabia, eu sabia. Então, ó, só recapitulando aqui o que você vai me enviar. Vou botar para você poder copiar a pergunta, tá bom? Sim. Então, aqui vai ser a página 6, certo? Que a gente respondeu. Certo. Aqui, a página 7 a gente pulou, eu não preciso enviar. A página 8 que é sobre os quinidários, precisa enviar. Essa daqui, mesmo que a gente respondeu essa pergunta aqui, não precisa enviar, tá? Essa página não precisa. Depois você vai enviar para mim a página 10 sobre o plateumintos e a página 11, tá? Que é a que a gente finalizou agora. Então, fica página 6, página 8, página 10 e 11. Certo? Depois que você terminar de copiar, você me avisa que aí eu vou interromper o compartilhamento, vou finalizar essa aula
E aí você já tira as fotos e já me envia para eu lançar na planilha, tá bom? Sim. Oi. Pode. Lição. Pronto, prof. Terminei. Pronto? Tá. Então, vou interromper aqui o compartilhamento. Tá? Vou encerrar aqui.